Bom, então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos ao programa. E eu vou falar um pouco para vocês sobre IA, né? Como é que funciona, né? Como é que você pode introduzir no mercado, né? O que está sendo usado no mercado, né? Desmistificar um pouco dos problemas de IA, o que funciona, o que não funciona, o que existe de fato, o que é um pouco ficção, né? Tem o pessoal de marketing adora fazer um certo terrorismo de quase robôs inteligentes que vão sair na rua falando, e não é bem assim, né? Tem muito truque ainda em IA, né? Algum uso, mas muito truque por trás disso. Então, para começar, vamos entender um pouco o que é esse termo, né? Esse termo, eu digo que esse termo não é um termo muito bom, até porque ele foi cunhado há muito tempo atrás para vender a ideia de máquinas inteligentes, né? Quando foi inventado o termo IA, a ideia era você ter um pouco de marketing, né? Conseguir ganhar dinheiro, fundos para essa pesquisa. Então, fizeram essa junção da palavra inteligência, né, com a palavra artificial, com a ideia de mostrar que, bom, é uma inteligência, né, que se comporta de alguma maneira, né, talvez inteligente, mas de fato artificial, você está simulando essa inteligência. Mas como, né? O problema está na inteligência. Como é que eu chamo algo inteligente? Eu vou dizer que ele se comporta como humano? E aí entendam que se comportar como humano quer dizer que eu vou acertar como humano, mas também vou errar como humano. Nem sempre os humanos são eficientes no trabalho ali, em certos problemas. Então, eu tenho que me comportar da melhor maneira possível. Então, assim, a melhor resposta possível, uma resposta talvez até sobre-humana, rápida, eficiente. Eu tenho que pensar como humano, eu tenho que agir como humano. Então, aqui já começa a ficar um pouco complicado, né? O que é IA de fato, né? Então, basicamente, a gente diz que a IA é todo mecanismo, todo dispositivo, né? Pode ser uma peça, um hardware, né? Um programa, que ele vai pensar, resolver problemas, né? Resolver de forma inteligente. Então, de uma certa forma autônoma, né? Ele vai estar ali tentando resolver aquele problema, tá? E aí, com isso, você consegue ter eficiência de tempo, substituir alguns humanos, talvez, né? Conseguir fazer isso de forma mais rápida, de forma mais barata, né? Mas você tem uma ampla quantidade de definições, como eu estou mostrando para vocês. Então, eu vou passar para vocês a pergunta: o que vocês acham que é IA? O que é inteligência artificial para vocês? Sem timidez, vamos lá, pessoal. A gente está num debate aqui, a gente pode falar, pode levantar a mão, pode, sabe, reclamar do professor, não tem problema não, vamos lá. Mas a ideia é de que sentido, né? Tipo, melhor que o humano? Igual ao humano? Só inteligente. Tá, é uma definição, pode ser. É. Processar de alguma forma, né, os dados, qualquer problema. Pode ser. Sim, mas aí lembrando, os acertos e os erros, nem sempre eu quero errar como humano, né? Não sei. Será que é isso? Mais alguém? Alguém quer arriscar mais um palpite? Mais ninguém? Poxa, gente, vamos lá. Melhor resposta possível. Muito bom. Com um parâmetro ali, né? Você tem aqui um caminho, entre aqui e aqui, eu quero uma resposta. Pode ser, pode ser. Eu pergunto isso porque o cinema já fala sobre IA, né? Sobre inteligência de máquinas há muito, muito tempo atrás, né? E a gente pensa nisso, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando vocês falam de IA, talvez no cinema a gente pensa nisso. Pô, será que é um robô assassino, um robô que anda, né? Como um humano, se passa por um humano, né? Quem sabe um exterminador do futuro? Teve um sistema operacional, né, que você pode falar com ele, pode interagir com ele, né? Até o 2001 tinha um hall que você falava com o computador, né? Será que é uma inteligência que vai dominar a Terra, né? Alguns cientistas já falaram, né? O Steve Hawking falou um tempo atrás que ele tem medo da IA, né? Antes de falecer, que a IA pode dominar, né? Os seres humanos, né? Será que é um robô mesmo que se passa por um ser humano simpático, né? Aprende como humano, né? A arte, de modo geral. Então, o que é IA, né? A gente tem essa imagem um pouco aqui dos filmes, né, do cinema, que vem sido difundido ao longo do tempo, e aí isso até um pouco confunde. A gente quer chegar, né, Deus me livre chegar aqui, mas a gente quer chegar numa inteligência, de fato, que seja próxima do humano, mas a gente não está ainda lá. E aí, para isso,
qual foi o caminho, né? Deixa eu contar para vocês um pouco da história aqui da IA. Então, vocês viram aquele filme do jogo da imitação? Falava um pouco da história do computador, né? Do Turing. Então, isso veio um pouco nessa fase, né? Na época lá da Segunda Guerra Mundial, você teve um grande investimento em máquinas que iam ser usadas de forma estratégica para a guerra. Então, com isso, você tinha jogos, simulações de guerra, né? Qual é a melhor estratégia? Como é que eu mando os meus soldados, a minha frota, em qual direção? Como é que eu consigo maximizar ali, minimizar as perdas, maximizar o meu acerto, né? Então, você teve uma grande evolução aqui, grande quantidade de dinheiro foi investida. Você tem, inclusive, as máquinas, né? O cérebro eletrônico, que são os computadores que começaram nessa época. E aí, nesse período, teve um pequeno modelo, que é um modelo de um neurônio artificial que foi introduzido pelo McConnell Pitts, que é o Perceptron, que é o primeiro neurônio eletrônico. E ele ainda não era um programa de computador, ele era um circuito elétrico, né, um válvulas, que conseguia fazer uma conta, uma definição binária bem simples ainda. Não tinha nem aprendizado. Você botava mais ou menos aí, configurava ele, e ele começava a responder automaticamente. Ele era programável, vamos dizer assim. Aí passou a guerra, continuou um pouco esse interesse estratégico, vem a Guerra Fria, e aí tem aqui um marco que foi clássico, onde nasceu a IA de fato, que é o Dartmouth College. Foi um congresso em 56, onde o pessoal falou, bom, a gente precisa investir nisso, nesse é o futuro, né? Máquinas pensantes, máquinas que podem computar, fazer contas, né? Cálculos mais rápido que o ser humano. Então vamos tentar arrecadar fundos para isso. Mas como é que a gente chama isso, né? Qual é a melhor forma? Aí entra um pouco do marketing, né? Então vamos lá, cunhar um termo que a gente possa vender, né? Chamar a atenção das pessoas que não entendem nada disso, para a gente poder angariar fundos. Aí criaram um termo inteligência artificial, que hoje é até um pouco criticado, porque é um saco de gato. Assim, tudo entra em IA, tudo que é pensante, tudo que é otimização, ele invade um pouco outras áreas, né, de outras ciências, né, correlatas, engenharias e tal, e assume um pouco aqui nessa configuração. Mas IA acaba, de fato, estudando um pouquinho de cada. Né? Você não define o que é IA, você tem uma grande quantidade de ciências que acabam entrando nisso de IA. Né? Beleza, começou-se a investir dinheiro, vem o dinheiro, o pessoal começa a pesquisar. Então vem a primeira época dourada aqui, né? A época dos sonhos de IA. Né? Pô, muito investimento, muito estudo, muita pesquisa. Então começaram a ter os primeiros modelos. Um modelo clássico que é o General Problem Solver. Depois vem uma linguagem Lisp com a linguagem lógica. Né? Só que IA era muito técnica, ainda muito acadêmica. Você tinha lá os estudos, só que na prática não fazia nada com IA, não resolvia nada, nenhum problema ainda. Era uma promessa para o futuro. Então, na década seguinte, vem o choque de realidade. Né? Você começa a ser criticado, né? As empresas, né? Os investidores começam, pô, estou aí gastando meu dinheiro, um tempão, e qual o resultado prático disso? Tem algum resultado prático? Não tem, né? Pô, para onde vai o meu dinheiro? Né? Eu quero uma resposta aqui, eu quero retorno. Então, começa a ter um problema ali, né? Com os fundos, começa a ser criticado, como eu falei, né? Começa a sumir o dinheiro, o pessoal começa a parar os investimentos e as pesquisas, né? E a IA fica um pouco adormecida. E aí, nesse meio do caminho, começa a evolução do que a gente chama em sistemas baseados em conhecimento, que a gente chama de sistemas especialistas. Então, é uma primeira ciência aqui de IA, um paradigma que foi criado inicialmente para resolver problemas simples, onde você pega um especialista numa área e pergunta para ele, vem cá, qual é o seu pensamento aqui? Qual é a sua ordem de pensamento para resolver um problema? Então, o que você faz aqui? Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois se for maior que tanto eu venho para cá, se for menor que tanto eu venho para lá, e aí eu consigo definir umas regras simples, duras, né? Mas que funcionam ali. Então, as empresas começam a investir nisso. Nesse meio do caminho surgiu uma linguagem muito usada, que é de lógica, chamada Prolog, né? Que também ajudou muito nesse aspecto. E aí você começou a dar algum resultado prático, né? As empresas começaram a ter seus mainframes, seus computadores, começando a processar grande quantidade de dados e aí, né, conseguir concluir algumas coisas, classificar alguns dados ali. Né? Beleza. Mas ficou restrito. Aqui, vocês podem ver que a IA ainda não aprende nada sozinha. Ela não resolve sozinha. Ela pega, pergunta para alguém como faz, alguém programa aquela inteligência e aí você depois reproduz. Quando vem a década de 80, aí você tem um pouco do ressurgimento da IA. Porque antigamente, até para estudar, você tinha os mainframes, você tinha que concorrer, o acesso ao mainframe, o uso, ficar restrito a grandes empresas, a universidades, né? E aqui começa a ter o advento do PC, né? Então, você tem o computador pessoal, você podia ter em casa um computador, você podia programar o seu computador, estudar, você não dependia mais de ter
aquele período de tempo ali limitado, né? Você podia virar à noite, se quisesse. Então, facilitou muito. Então, voltou assim, os estudos, muitos acadêmicos, né? Estudantes, mesmo de computação em casa, amadores, começaram a voltar a estudar. Continua fortemente sistemas especialistas, né? A indústria ainda estava só acreditando nisso. Ressurge as redes neurais. Aqui você começa a ter algoritmos de aprendizado de redes neurais. Então vejam que desde 50 para cá, a rede neural não aprendia. Você tinha que programar ela. Aqui não, ela aprende sozinha. Então, o primeiro algoritmo que aprende sozinho, de fato, né? Vem a lógica fuzzy, que é uma lógica um pouco mais livre, né, do que a lógica clássica. Então, você tem umas faixas que a gente chama de nebulosas, né? Você não tem mais um verdadeiro falso, né? Você tem ali um gradiente, um degradê de possibilidades, né? E aí começa a chamar a atenção de novo. Quando vem a década de 90, aí começa a entrar em choque os sistemas especialistas. Por quê? Tem um custo alto de manutenção. Aquilo não aprende sozinho, né? Você tem que reprogramar. Se tem algum erro, né? Se mudou alguma coisa, você tem que chamar o cara de novo, reentrevistar ele, entender o problema e reprogramar tudo de novo. Então, a manutenção do software ainda era muito alta. E aí, em paralelo, todas as outras grandes áreas de computação vão avançando fortemente, né? Então, muito estudo em áreas de certeza, a parte de mineração de dados, multiagentes, né? Começa a ter alguns programas um pouco mais independentes e inteligentes, que são os multiagentes, né? E aí vem o grande primeiro marco da IA. Então, não sei se vocês já ouviram falar no Deep Blue, da IBM. O Deep Blue foi o primeiro computador que venceu um ser humano na sua área de trabalho, na sua especialidade, né? Então, aqui vem o Deep Blue da IBM para poder fazer a partida de xadrez. Teve um campeonato oficial, né, com o grande campeão ali na época, o Kasparov. E aí você botou em xeque. Primeiro, o Deep Blue ganha do Kasparov, não foi de cara, né? Então tem aqui em suspense, caramba. Não, desculpa, ao contrário. O Kasparov ganha do Deep Blue primeiro, tu não foi de cara, né? E aí depois o Deep Blue ganha as outras duas partidas. Então, de fato, no final desse campeonato, o Deep Blue sai vencedor, né, em relação ao Kasparov, e aí você começa a marcar, caramba, legal, né? A máquina está começando a vencer o ser humano, está sendo melhor que o ser humano naquele momento. Só que ainda não é bem assim. Na verdade, o que o Deep Blue tinha em relação ao Kasparov é que, como o xadrez é um matemático, ele tinha uma capacidade muito grande de processamento, você fazia a combinatória, todas as possibilidades no futuro, ali no limite de um horizonte de tempo, né? Então, você ramificava ali todas as possibilidades e conseguia prever uma jogada, 15 possibilidades, 15 passos à frente do ser humano. Então, era mais em relação à quantidade a memória, né, de processamento, vamos dizer assim, que o ser humano, né, a atenção dele ali, do que, de fato, de uma coisa inteligente, né? É só combinatória. Quando chega 2001, você vem ascendendo ainda a IA, né, ainda não está muito forte, mas começa a ter muito estudo em aprendizado de máquina, começa a ter o aprendizado de máquina, você começa a ter no final lá, o Deep Learning, o que a gente chama de sistemas cognitivos, né, e o Big Data, que é a quantidade de dados que a gente tem na internet. Com o Big Data, você não está mais analisando um nicho, como era antigamente. Você tem computadores mais potentes, você tem mais dados disponíveis, você começa a analisar populações inteiras de dados, né? E isso é o tempo todo, né? Google, Facebook estão o tempo todo analisando a gente, né? Processando, clusterizando, eu digo, classificando em um grupo, né? A gente para poder vender técnicas, anúncios, propaganda, sugestões, né? O YouTube também faz muito isso, né? E aí, em 2011, teve o segundo grande marco, que foi quando a IBM venceu num jogo de Jeopardy. Vocês conhecem o jogo de Jeopardy americano? É um jogo de perguntas e respostas, onde o apresentador ele dá a resposta e você tem que formular qual é a pergunta para aquela resposta. Tá? E nesse campeonato, eles pegaram os dois melhores, né, os dois ou três, não lembro agora, são os dois grandes vencedores de Jeopardy, né, na época, e aí fizeram uma máquina, né, no caso a gente estava com esse Watson IBM até hoje, que é uma máquina que já fala, né, você tem uma interface conversacional, ou seja, fala contigo, entende o que você fala, então tem toda a parte de linguagem natural. Então a máquina tinha que ouvir a pergunta, processar, falar, né, a resposta, né, e também, para não ficar muito diferente, você tem um botão mecânico, ela tinha que disparar o botão mecânico na hora que ela queria chamar a atenção. Então, ela, tipo, preparados, tal. Qual é a categoria? Escolhe. Então, qual é a pergunta para essa resposta aqui? Então, ela tinha que apertar o botão, ter ouvido, né, por conta própria, e responder a pergunta de forma autônoma. Ninguém encosta, ela tem que processar isso como ser humano. E, assim, para ter uma ideia, eram apenas 2.880 servidores com 3.5 GB, né, que é mais ou menos a velocidade de uma máquina normal de hoje,
só que cada uma com 8 núcleos, né? O padrão que a gente tem aqui são 4 núcleos, né? E 16 terabytes de RAM. Né? Hoje em dia, a máquina muito potente, a gente usa 16 GB de RAM. Né? Então, assim, era muita memória, muito processamento, a internet disponível para ele poder procurar e dar a resposta. E ele conseguiu vencer, né, o campeonato mundial a partir com esses dois. Ou seja, entendendo como humano, falando como humano e processando. Tá? Tem uns vídeos aqui, depois o material eu passo para vocês, vocês podem dar uma olhada, é bem legal. Tem um documentário, né, do campeonato, tem até uns bloopers no final, mostrando ela errando, assim, mas falando as besteiras e tal. E tem matéria do Fantástico da época também, que ficou famosa, e vocês podem ver com calma. Depois disso, em 2015, né, o Google estava com um projeto de AlphaGo. O Go é tipo a grosso modo, um xadrez, né, um jogo de estratégia chinês, e é muito difícil, então é uma combinatória muito grande. Né? Eles começam um projeto em 2015, e só em 2017 uma máquina consegue derrotar o ranking mundial, o primeiro no ranking mundial lá em Go, no campeonato oficial. Né? E basicamente eles usaram aqui o que a gente chama de redes profundas, né? Convolucionais e profundas, né? O que eu chamo de deep learning, que é você pegar e separar o problema em problemas menores, né? Em matrizes menores, para conseguir classificar cada atributo ali, né? Filtrar, né, as características daqueles atributos e depois processar isso numa rede conectada, totalmente conectada. Tá? Isso aqui depois eu posso, para quem tiver interesse, né, eu posso explicar com mais calma, mas essa é a grande rede que a gente usa hoje em dia, é isso que tem dominado um pouco, né, os jornais, né, de resultados. Eu vou mostrar depois uns vídeos para vocês que é bem bem legal de ver. Alguém tem alguma pergunta do que eu falei? Quer comentar alguma coisa? Vocês podem, por favor. Eu estou aqui falando. Vocês podem participar também, me interromper. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente chegar na parte legal, né? Pergunta? Nessa época, eu acho que já começou a coisa de poder aproveitar a quantidade de dados gerados até pela internet, né? E pela interação das pessoas com a internet. Então, eu não sei se todo mundo tem noção do quão isso foi importante, essa massa de dados e da interação, do quanto isso foi importante para alavancar essa tecnologia, né? A coisa do CAPTCHA e coisas assim que talvez as pessoas nem percebam do que... Sim, sem dúvida. Assim, só para pensar um pouco no tempo, o Big Data ele vem mais ou menos de meados de 2000, né? 2005, mais ou menos. Porque você começa a juntar os grandes sites, os grandes conglomerados de informação, né? Para extrair isso e categorizar as pessoas, né? Aprender com as pessoas. Né? Então, aí eu estou falando do próprio Google, no Facebook, de outros sites que retêm informações, né? O YouTube, Netflix. Então, aquelas sugestões que eles fazem para a gente ajudam um pouco a gente, mas é porque eles sabem mais ou menos o que a gente gosta, alguma característica do que a gente está vendo ali e percebem que pessoas com as mesmas características veem outras coisas que não vi ainda. Então, a gente começa a sugerir. Então, a gente está falando aí de dados de milhões de pessoas que estão lá como usuários assistindo o tempo todo, né, consumindo os dados e contribuindo com informações. Né? Hoje, o próprio celular, né, a gente sabe que a gente vai num restaurante, aí depois ele fala de outro restaurante, e está aqui vendo onde a gente anda, onde a gente passa. A gente tem sempre a suspeita de que a gente está sendo ouvido também, né? A gente comenta com um amigo sobre alguma coisa e dia seguinte está no Facebook, lá, propaganda, né? Tipo, o tênis lá que eu estava comentando, algo assim. Então, a gente está sempre sendo pesquisado e esse volume de dados processado para gerar essas informações, né? Isso contribui para a inteligência, para as pesquisas, para a evolução, principalmente essas grandes empresas, né? Voltando, assim, ainda para a parte teórica, né, dessa palestra, dessa primeira parte. Bom, a inteligência artificial, para ser estudada, né, como eu falei, você tem várias formas de inteligência, né, várias possibilidades aqui. Então, a gente separa na definição em 4 categorias. Então, de fato, você tem a inteligência dos sistemas que agem como humanos, né, que pensam como humanos, aqui é um pouco diferente, que pensam racionalmente e que agem racionalmente. Então, cada um deles eu vou explicar, mas basicamente são sistemas que imitam, né, o humano sem nenhuma inteligência. Isso são a maioria. Né? Sistemas que pensam como humanos, mas aqui a classe biológica, né, está tentando simular os pensamentos, né, como funciona o cérebro. Né? Sistemas que pensam racionalmente, estão aqui com algumas regras lógicas, silogismos, para montar, né, aquela regra de conhecimento, né, muitos sistemas especialistas.
e sistemas que agem racionalmente. Aqui, na verdade, eu estou tentando agir da melhor forma possível, né? Mais eficiente, mais produtiva, com melhores resultados, né? Então, a gente estuda essas 4 áreas e cada área aqui tem as suas ferramentas. Você tem algoritmos diferentes, você tem aplicações diferentes, são problemas diferentes, respostas diferentes. Então, assim, eu sempre costumo dizer nas aulas que IA é um pouco de uma caixa de ferramentas, né? Assim, de acordo com o problema, eu saco uma ferramenta ou outra, né? Para poder responder aquele problema ali, né? Sistemas que agem como humanos, a gente tem um problema clássico, que é o teste de Turing, né? Como eu falei, quem viu o filme do Jogo da Imitação, tem um pouco disso lá no filme. O problema propõe o seguinte: então, para eu testar a inteligência de um mecanismo, né, de um dispositivo inteligente, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou ter um juiz, né, um interrogador aqui. Essa pessoa, ela vai fazer um teste, em geral, com perguntas, né, interagir com esse sistema. E do outro lado, né, desse canal aqui, uma cortina, ou pode ser um dispositivo, um chat, né, uma interface, eu vou ter um ser humano e uma outra máquina. E o problema propõe que eu tenho que descobrir, né, o juiz aqui tem que descobrir quem é o ser humano e quem é a máquina. Então ele faz as perguntas, ele interage ali, né, tenta zoar o sistema, né, reclamar lá e tal, e no fim das contas ele fala: não, esse cara é humano, esse cara é a máquina. Até agora a gente não conseguiu bater, né, o ser humano. O ser humano sempre ganha. Ou seja, a máquina sempre perde. Sim, sim. Eu já vi comentário no Twitter que eu não sabia dizer se era uma pessoa ou se era um robô postando ali. Mas hoje em dia a interação muitas vezes é por Twitter ou por coisas assim. Nesse caso, para você avaliar, a interação tem que ser em tempo real. Você não pode ter... Sim, hoje em dia a gente tem informações, fake news, vídeos, coisas que a gente não tem certeza, né? Mas aí é porque só tem um canal. Não tem a ida e a volta, não tem a comunicação, Você tem que ter ali a ida e a volta, né, a interação em tempo real para você testar ali. Isso aqui é ao longo de vários passos, né? Não é só tipo pergunta e resposta. Porque aquela primeira resposta pode ser inteligente. Mas aí se eu faço várias perguntas, em algum momento pode sair do contexto, né? E você passa, tá estranho isso aqui, né? Acho que eu estou começando a pegar como é que é aqui, né? Quem já usou um chatbot hoje em dia? Acho que todo mundo já teve uma interação. Só vocês? Google Assistant, Siri... Todo mundo sabe o que é um chatbot? Eu vou falar isso um pouco mais tarde, mas... Então, vamos lá. Chatbot é todo o sistema de conversa. É um robô de conversa. Tá? Basicamente, é um programa que simula uma conversa. Tá? É diferente de agente conversacional. Porque o sistema conversacional ele tem que ter um serviço agregado. Por exemplo, se eu estou batendo papo com um programa, e esse programa me responde, né, só batendo papo mesmo, isso é um chatbot. Todo agente conversacional, ele tem um chatbot, mas ele tem um serviço atrelado, tipo, agenda para mim um compromisso, qual é o horário do cinema? Então aí já é um pouco além. Então, a Siri, por exemplo, o Google Assistant, a Alexa, eles são agentes conversacionais. Ele tem um chatbot para conversar, mas tem esse serviço, tá? Então, repetindo, todo mundo já falou com algum aqui? Acho que todo mundo já meio que testou, né, de certa forma, né? E você acharam inteligente, ele respondeu coerente sempre ou... alguma hora falhou, assim, né? Ainda tá longe, né? Você fala normalmente muito claro, muito direto, ele até entende, né? Mas quando você fala algo mais fora de contexto, dá uma voada ainda, né? O outro paradigma que eu falei aqui é esse cognitivo. Então aqui são algoritmos mais baseados na biologia, no funcionamento do cérebro, ou algo na biologia de fato. Por exemplo, redes neurais, que tem a ver com o cérebro humano, né? Você pode ter um pouco de algo genéticos aqui também, mas em geral ele tem a ver mais com a mente. Então, o funcionamento ali do cérebro, como é que funciona ali a parte biológica, né? Não a parte de pensamento, né? Raciocínio, né? Os processos da mente, né? Então, tudo isso você vai estudar um pouco nessa parte de ciência cognitiva. Se eu estou falando de regras, mas não comportamento, mas as regras passo a passo, como é que eu sigo ali, como é que eu processo aquele pensamento, eu posso dizer que são sistemas que pensam racionalmente. Então aqui eu estou criando regras, silogismos, né, para definir uma linha de pensamento, né, uma escola de pensamento, ou de fato como eu resolvo um problema. Então assim, algo bem direto, né? Se é verdadeiro, aquela linha de pensamento, vou seguindo, né, vou concluindo, vou concatenando as ideias e concluo alguma coisa. Se é falso eu simplesmente ignoro ali. Então, um exemplo bem bobo aqui,
né, acadêmico, a gente pode dizer que é o seguinte, bom, Sócrates é um homem, então tem uma regra aqui, né? Então, estou falando que alguém aqui, que é o Sócrates, é um homem, então a classe dele é um homem, né? Todos os homens são mortais. Então, se eu tenho uma regra aqui, de lógica, né, que eu digo que todos são, eu posso concluir automaticamente que, pô, se ele é homem e todos são, né, o conjunto total é mortal, logo esse cara é mortal. Eu não preciso escrever essa regra aqui. A máquina pode concluir sozinho. Então, se eu perguntar quem é mortal, ele vai dizer todos quem conhece. Nesse caso aqui, só tem um homem cadastrado, então é o Sócrates, né? Então, a gente vai montando várias regras e a máquina pode concluir isso aqui. Como eu falei, o último, né? Os que agem racionalmente, eles já são um pouco mais pautados em metas, né? Então, eles têm aqui sempre uma percepção, né? Uma forma de analisar o ambiente, de entender qual é o problema, né? As variáveis do problema, e uma ação que ele vai tomar para interagir com esse ambiente. E no final, ele vai medir isso, né? Vai dar uma nota para o que ele fez ali, né? Quão bom é ou quão ruim foi. E aí, com isso, ele vai aprender, vai concluir e vai tentar resolver isso da melhor forma possível. Então, um exemplo bobo, né? Eu quero a rota mais rápida daqui até o aeroporto. Então, eu posso pedir para o Google Maps, ele vai ver o trânsito, então ele vai se comportar racionalmente, ele não vai fazer qualquer rota, ele vai dizer qual é a mais eficiente naquele momento, né? Outros problemas aqui que eu posso dizer são mais até simples aqui na máquina, né? A máquina está acabando o seu disco aqui, ela começa a reclamar, olha, o disco está acabando, que tal apagar um aplicativo? O celular tem muito isso hoje em dia também, né? Então ele está tendo um agente ali que fica monitorando o espaço em disco e te sugerindo algumas coisas, né, para melhorar ali o desempenho, né? Então, no fim das contas, afinal, o que é inteligência? Vejam só, é muita coisa, né? Você pode falar do raciocínio, do comportamento, do desempenho, né, tanto como humanos ou ideal. Então, tudo isso aqui é inteligência. E muitas vezes o problema ele pode estar no espectro aqui. Então, não é só comportamento. É comportamento, mais um pouco racional, menos racional. Então, basicamente, você vai classificar o seu problema e os algoritmos nesse espectro aqui. Ou no pensamento, pelo raciocínio ou pelo comportamento, ou então mais pelo desempenho ótimo, ideal, ou então mais similar dos humanos, né? Se eu quiser montar um robô, né, que se pareça com um humano, que eu quero enganar uma pessoa, né, botar um androide, eu vou querer que ele fique, tipo, o mais eficiente possível? Vai ficar meio estranho. Não, eu vou querer que ele se comporte, que ele seja estrambelhado, que ele tropece, talvez. Então ele vai estar agindo mais como humano. Então aí depende aqui do meu problema, né, para poder resolver. E aí, só para fechar um pouco, para a gente entrar na parte mais legal, né, você tem mais dois linhas de pensamentos, que são as abordagens que você tem, tá? Em cima disso, você pode dizer que você tem a abordagem simbólica, né, e a não simbólica. Então, quando a gente fala em abordagem simbólica, é quando você tem, né, a definição por regras. Não tem um pouco a ver com o que eu falei ali nos sistemas de raciocínio, né, lógico e tal, ou então que se passem por humanos, que agem como humanos. Você define um pouco de regras que ele vai seguindo aquilo fortemente. Qual é o grande lance aqui? É que quando a abordagem é simbólica, um ser humano pode ler esse código, né, e entender claramente o que está sendo feito. Então, eu posso definir algumas regras aqui, ele está em definição de lógica formal, de primeira ordem. Então, eu posso dizer que para todos x e y que são irmãos, então x é irmão de y, isso conclui aqui, né? Então, eles são parentes. Então, tem uma definição de regra aqui, né? E aí eu vou dizer aqui que eles são irmãos, né, caso o pai de um seja igual ao pai do outro. Então, eu estou definindo uma regra aqui que a máquina vai seguir. Se eu estiver trabalhando com uma abordagem simbólica, é porque eu não tenho dados. Talvez eu não tenha como gerar os dados, eu tenho que analisar os dados, eu tenho que aprender os dados, eu não tenho essas regras previamente. Então, eu tenho que aprender. Então, nesse caso aqui, eu estou construindo modelos matemáticos. E esses modelos matemáticos, muitas vezes, eles não são legíveis. Então, aqui tem uma questão que você está tentando estudar ainda a forma de transformar isso em regras mais simbólicas. Mas, até o momento, a gente tem ali uma matriz matemática, né, um modelo, né, matemático, funciona, a gente testa, a gente prova, sabe que funciona, mas quando você olha o conhecimento, ele está ali como um bando de número, né, meio criptado, você não consegue ver. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando, mais uma vez, de redes neurais, né, produção evolutiva, sistemas nebulosos, né, um pouco mais ali na questão. Por exemplo, se eu quiser aprender a classificar uma imagem, a processar uma imagem, né, eu vou analisar aquilo matematicamente, mas eu não tenho a regra, não tenho como extrair a regra do que ele faz. Eu sei que funciona, né? Então, está seguindo isso aqui. E aí, para a gente fechar essa parte, o que é IA, né? Então, falando das áreas de estudo da IA aqui. Então, IA pode ser a área mais comum aqui que a gente conhece, né? Machine Learning, né? Aprendizado de máquina.
Então, quando a gente está falando de aprendizado de máquina, a gente está falando de sistemas preditivos, análise preditiva, estatística, regressões, né, redes neurais, né, deep learning, está tudo um pouco sendo estudado nessa área aqui, né. Outra área, né, processamento de linguagem natural. Então, você está falando de texto, né, de falar, de escrever, de processar, de concluir algo sobre o texto, então é o PLN. Então, aqui a gente trabalha com traduções, com classificações de texto, classificação de texto, né, classificação no sentido de até estímulo literário, né, compreensão, geração de texto automática, né. Se a gente está falando de só som, né, está falando de speech to text, que é você transformar a fala, né, ouvir e escrever em texto, ou ao contrário, né, do texto para falar, então é a área de speech. É uma outra área que é estudada dentro de IA. Se a gente está falando de imagem, né, vídeo, está falando de visão computacional. Então aqui tem machine vision, a parte de reconhecimento de vídeo, classificação de imagem, né, processamento de imagem, filtros, né. Se a gente está falando de a parte de incerteza matemática, né, é quando você não tem informação completa, você tem que chutar de alguma forma parte probabilística. Então a gente está falando aqui, né, de Mosca Fuzzy, outros modelos probabilísticos, teoremas bayesianos. Se a gente está falando de pesquisa operacional, aqui é a área que estuda otimização, roteamento de veículos, scheduling, que é para você fazer agendamento de processos, planejamento de jobs, outras coisas. Se a gente está falando de sistemas especialistas, então são aqueles baseados em regras, né? Prolog está aqui, Lisp está aqui, e outras, né? A parte de robótica, por exemplo, ela usa tudo isso aqui. Se eu quero montar um sistema robótico, um robô de fato, um Android, eu vou ter que ter processamento de linguagem, vou ter que ouvir, né, e falar, eu vou ter que processar a imagem. Então você vai acabando juntando, né, tudo isso aqui, né, pegando cada uma dessas partes aqui e montando. Game AI, por exemplo, que é quando se fala de IA para jogos, também é um pouco disso. Então, IA para jogos você às vezes usa a parte de geração de texto, a imagem, a parte de incerteza para analisar algum problema, fazer uma trajetória. Então, aprende de máquina também. Então, assim, IA, eu quero mostrar aqui para vocês que IA não é apenas uma disciplina, é uma ciência que tem várias especialidades dentro dela. Então, tem muita coisa aqui para estudar. Então, é um mundo muito vasto e você acaba se tornando especialista entre uma coisa ou outra, ou no máximo até um generalista, né, sai um pouco de tudo, mas porque você está numa área dessas aqui, né, tipo robótica, game AI, então você nunca vai conseguir atacar. Então, sempre que pensar em IA, você tem que ver o problema. O que eu vou atacar de problema aqui? Como é que eu vou resolver esse problema, né? E aí você vai acabar indo para a linha de estudo, né, pegando a ferramenta ali mais correta. Dessas áreas aí, o que hoje em dia tá meio que comoditizado, né? Porque muita coisa, tem muita ferramenta que ajuda pra caramba a fazer isso sem ter que necessariamente conhecer muito, né? Isso, sem dúvida, assim, por exemplo, né? Hoje o que está na moda muito é machine learning, data science, machine learning, né? Então, sempre que a gente fala de analisar dados, concluir em cima de dados, você está pegando ferramentas daqui, tá? E uma outra área também muito falada hoje é a parte de processamento de imagem, né? De classificações, você vê muito isso na internet, né? Os deepfakes, né, classificações de imagem, até a parte de carros autônomos, né, como eu falei, isso junta um pouco aqui, né, o carro autônomo é um robô, né, tá lembrando? Sim, exatamente, exatamente, você tem ferramentas, inclusive online, né, para testar, você tem bibliotecas prontas, então eu não preciso programar uma rede neural. Eu, por exemplo, posso usar o TensorFlow, já tem a rede pronta, eu só pego ali, dou os meus dados num Excel, por exemplo, pego um comando ali para rodar, aprendo o comando, que é algo de 2, 3 linhas, se for para rodar em caixa preta, ele já conclui para mim. Então, eu tenho já várias bibliotecas, né? Tipo, no Python tem o sklearn, você tem o antigo ECA, por exemplo, que é em Java, que também tem interface. Então, você tem muita coisa hoje disponível. Vocês não precisam pensar assim, eu preciso estudar como faz a matemática. Não, esquece. Para aplicar isso no dia a dia, basta pegar. Tem muito tutorial na internet, né? Os próprios donos, né? As empresas das bibliotecas têm páginas com exemplos, então não se preocupem com isso, que é bem simples de mexer. Claro que depois, se quiser refinar um pouco mais, né, o seu resultado, aí você pode estudar um pouquinho mais, mas não é necessário para poder começar. Tá? Então, vamos fechar essa parte teórica chata aqui e vamos começar a parte divertida. O pessoal acordar aqui, né? O pessoal está dormindo já e tal. Então, primeira pergunta para vocês. O que vocês acham aqui, né? É possível que o hardware, né?
seja mais rápido que o cérebro humano. Então, o meu computador aqui, ele é mais rápido que o cérebro humano? Mais lento? O que vocês acham? O cérebro humano faz mais coisa do que o hardware hoje, ainda, né, em termos de inteligência. E aí, pessoal? Todo mundo? Quase todo mundo? Dois? É. Olha, sem dúvida nenhuma, as máquinas hoje, em termos de processamento, são mais rápidas, tá? Mas a questão é a arquitetura do cérebro e como ele funciona. Então, assim, os computadores hoje, eles são lineares, né? Eles fazem uma coisa por vez, enquanto o cérebro ele tem uma arquitetura paralela. Então, eles conseguem separar o problema, né, e processar isso em vários terminais, né, em mecanismos menores, né, que são os neurônios. Então, com isso, as redes especialistas ali se conseguem fazer muito mais coisa, tá? Então, eu não tenho, engraçado que eu tenho esse número na outra aula, a velocidade, né, entre o hardware e o neurônio. Vou botar aqui depois. Mas, assim, o hardware hoje é bem mais rápido, né, a frequência do hardware é bem mais rápida do que do cérebro já. Mas o conjunto, né, o funcionamento ainda não consegue acompanhar, né? Tá se chegando lá, né? Tem aquela especulação que o cérebro é uma máquina quântica, né? Então essas máquinas quânticas que estão surgindo aqui tendem a facilitar, né, chegar mais próximo, né, em processamento. Mas por enquanto não. Vocês sabem o que é quântica, todo mundo, né? Física quântica. Alguém não entendeu o que eu falei aqui? É porque isso é um pouco brabo de explicar. Não, então, é porque, a grosso modo, é quando você tem uma sobreposição de estados, é um pouco complicado. As coisas... no mundo das partículas, você tem um comportamento um pouco mais estranho, é mais probabilístico. Então, se uma coisa está aqui, indo naquela direção, ela pode sumir, aparecer em outro lugar, algo do gênero, assim. É o que a gente chama de sobreposição de estados. Uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, essa matemática quântica que foi gerada para a física quântica está sendo utilizada nos computadores. Então, o computador ele funciona com um bit clássico, né? O bit do computador é 1 ou 0, né? Na época da válvula, era a válvula ligada ou desligada. Então, com zeros e uns, né, ligado ou apagado, eu consigo fazer matemática, converter esse binário para matemática decimal, por exemplo. Quando você tem o bit quântico, que são as máquinas quânticas, que é uma coisa muito doida, quer dizer que eu tenho o apagado e o aceso ao mesmo tempo. Então, você tem um bit que pode ser verdadeiro e falso simultaneamente, né? E nem eu entendo direito como isso acontece, mas assim, com isso você consegue ter uma sobreposição de estados e consegue processar muito mais coisas simultaneamente, tá? Então a tendência, inclusive, a definição mais teórica que a gente diz é que essa máquina aqui é como se fosse uma dimensão, né, um universo só. E a máquina quântica ela conseguisse rodar em infinitas máquinas paralelas, em universos paralelos, entendeu? Sem uma limitação. Então, é como se eu pudesse pegar isso aqui e paralelizar. Não ficou claro. É como se eu conseguisse pegar e multiplicar infinitamente essa máquina para processar um negócio muito mais rápido, sabe? É meio louco, assim, a definição. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Essa pergunta aqui é um pouco boba, mas só para repetir, para fixar, né? Os computadores, eles podem vencer os humanos no jogo de xadrez? Sim, né? Eu já falei sobre isso, né? Então, assim, o xadrez é um problema bem definido, matemático clássico, combinatória, né? Então, com isso, a gente consegue extrapolar ali a combinatória dele e analisar isso rapidamente, né? Então, quando o problema é bem definido, né, e o jogo é muito complexo, é muito provável que a máquina consiga bater o ser humano ali, né? Porque você começa a ter a limitação de quantas coisas, né, que você consegue visualizar ali, pensar, né, o limite do horizonte de jogadas, né, que a máquina consegue rapidamente processar. Então aqui tem mais ou menos a evolução, como é que foi feito em relação ao campeão do xadrez, né, até quando o Deep Blue venceu, né. Teve uma tentativa da IBM, que foi o Deep Blue, que ele não tinha ganhado ainda, né. Em relação a falar e entender a fala, vocês acham que funciona bem? Já chega próximo do ser humano?
E aí, pessoal? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, quando você está no ambiente, está próximo, a gente está chegando lá. E em inglês funciona bem melhor, né? Em português você não está. Mas assim, mais ou menos, né? Você tem. Quando você está num ambiente silencioso, comandos mais claros, você fala devagar, né? Então, como está ali um problema bem restrito, você consegue resolver. Mas quando você está num lugar cheio de gente falando, uma barulheira, fala rápido, sei lá, não pronuncia bem, ele não entende ainda direito, né? Está ainda chegando lá, né? Em relação a aprender e adaptar-se, o que vocês acham? Eles conseguem aprender e adaptar-se bem aos problemas? Sim, né? Sim, né? Então, assim, com machine learning, né, você consegue gerar modelos ali, né? E aprender aquele problema, né? E o grande barato é que, assim, quando você tem amostras, que aprende por amostras, e você tem uma pergunta lá, uma amostra, na verdade, que não foi apresentada no aprendizado, ele consegue adaptar, né? Então, ele generaliza ali, né? Tá algo entre aqui e aqui e consegue entender. Então, esse é o grande barato do machine learning, né? Só que não é mágica. Então, assim, o grande problema aqui é que a gente precisa de muito dado para aprender, um conjunto de dados bem balanceado, né, com boas amostras, com qualidade, senão ele aprende errado, né? Então, aqui ainda não é tão fácil, dependendo do problema. Para ver, né? Eles conseguem ver bem, processar a imagem? E aí, pessoal? Mais ou menos ainda. A gente está chegando lá também, né? Então, assim, problemas restritos são fáceis de resolver, né? Você está com uma imagem bem separada, duas ali. Quando começa a ficar mais caótico, bagunçado, a gente tem problemas, né? Problemas bem conhecidos da gente no dia a dia, né? Então, assim, o que é o rosto aqui, né? O joelho da menina, né? Ou então aqui, o que é um rosto aqui? Todo mundo já topou, né? Alguma vez com uma foto que, sei lá, tem a cortina. Tem o Snapchat, né? Que assusta as pessoas, né? Que, de repente, aparece um rosto do além, assim, né? É assim. Mas a gente humano também faz isso. Exato, exato. Em Marte, né? Foi em Marte que tinha. Sim, a máquina também não é tão diferente da gente, né? Mas ainda assim ela está, em certos aspectos, tem alguns casos que ela ainda erra mais que a gente, né? Mas tá chegando lá. Em termos de planejamento, né? Decisões, o que vocês acham? Funciona bem? Vocês acham que consigo, sei lá, posso pegar meu dinheiro e dar na mão da máquina, ela vai ganhar dinheiro para mim? Sei lá, investir direitinho? O que vocês acham? Vocês confiariam num robô investidor aí, sei lá? Botar sua poupança lá? Olha o João ali. Pô, João, você já botou seu dinheiro na bolsa no robô? E ganhou dinheiro? Isso deu sorte. É possível, mas assim como pode ganhar, pode perder também, né? Ganha, não, não. Não, assim... É aquele caso desde o início. Se ele ganhar como humano e perder como humano, já tá bom demais, né? Com um bom investidor, né? Então, assim... eu sempre costumo dizer que se ele ganhar 6 de 10, tá bom. Já tá ganhando mais da média. Sim, mas assim, no caso geral, te diz que é mais ou menos, porque depende muito do problema, né? A velha desculpa, né? Se o problema é muito restrito, muito simples, ali funciona bem. Mas quando é muito mais caótico, pouca informação, né? Problemas muito complexos do mundo real, ele tende a falhar às vezes. E o mundo real, ele é cheio de problemas que a gente chama de não observáveis, né? De informação parcial. Então, assim, ela tem várias questões aqui, né? Pô, vou te botar no slide aqui, sumiu esse slide. Peraí, não quer fazer uma surpresa? Deixa eu ver se eu pulei aqui. Senão eu falo. Pô, botei depois, peraí. Foi mal, gente. Saindo aqui dessa parte, então, falando sobre notícias do dia a dia. O que é verdade e o que é mentira IA, né? Já ouviram falar em Bia do Bradesco, né? Eu estava comentando mais cedo, né? Em Joyce. O Joyce agora é novo, né? Tá enchendo o saco na TV, né? Joyce da Oi. Né? Use lá a inteligência da Oi. Siri, Alexa. Já ouviu falar de outros também aqui, que eu até vou colocar. Quem mais que vocês já ouviram falar? Tem a da Magazine Luiza também, sei lá. Mais algum? Bixby. Samsung, a Samsung tem um também, é Bixby. Eu vou colocar depois. Vocês acham? O pessoal fala inteligência, aprende com você, venha para o mundo novo da IA e tal. Vocês acham que é inteligente mesmo? Que não é?
vocês acham? Vamos dizer que ele é inteligente, ele se age como um ser humano, né? Está no paradigma de agir como um ser humano, mas ele é inteligente mesmo. Olha que matéria legal. Março de 2019. 40% das empresas de IA na Europa não tem nada de IA. E é por aí mesmo, gente. Assim, tem muito sistema de IA ainda que tem um bando de regra, né? A pessoa vai escrever, tipo, se a pessoa falar oi, responde, tudo bem? Se a pessoa falar tudo bem, então responde, e aí, como é que vai você? E assim, você vai criando regras que não tem uma grande inteligência. A gente classifica como IA, que é um sistema baseado em regras, mas não é aquela IA, como eu disse antes, tipo, não é um robô que está ali processando, entendendo. Né? E Siri, Google Assistant também está um pouco nessa linha ainda. Está chegando lá, mas está um pouco mais complicado. E carro autônomo? Vocês já ouviram falar? Já andaram num carro autônomo? Eu nunca andei. Já viram andando na rua num carro autônomo? Aqui no Brasil não tem, só tem que ir lá para Los Angeles para ver. Não, então, o que é o carro autônomo, né? Então, ele vai ser um carro que todo mundo vai usar em algum momento, espero, né? Funcione bem, né? E ele dirige sozinho, baseado em vários sensores que ele tem. Então, ele tem câmeras, ele tem radares, né? Aproximação. Ele se comunica com outros carros autônomos para processar trânsito, para ver como é que está as condições do asfalto lá na frente. Então, a gente tem um modelo aqui do Tesla, modelo S, como é que ele funciona, né? Então, ele tem várias câmeras, ele tem radares e tem sensores ultrassônicos para ver a distância entre um obstáculo ali na frente. Então, aqui ele está com a câmera vendo, né, o vídeo, né, processando a imagem em vídeo, né, possíveis obstáculos na frente, né, movimentos, e com o radar e com o sensor ultrassônico, ele está vendo a distância entre as coisas ali, né, perto dele. E aí ele consegue processar em vários ranges, né, montar ali. Vocês confiam nos carros autônomos? O que vocês acham? Vocês acham que... Não, assim, eu acredito, sério, assim, eu acredito que em algum momento isso vai funcionar, tá? Mas ainda está um pouco complicado. Deixa eu passar um vídeo aqui rapidinho, mais ou menos que explica como é que isso funciona. Isso aqui... Foi para ali, não? Isso aqui é um experimento de uma Game AI, nosso, aqui no laboratório, mostrando como é que funciona, né, o princípio do carro autônomo. Então, basicamente, essas linhas aqui são os sensores. Claro que o sensor está a uma distância, limite, não é infinito, né? E aqui ele está literalmente lendo, é uma rede neural que está aprendendo com a experiência, né, jogando esse jogo, a dirigir nessa pista. Então, o que ele está fazendo aqui é lendo as distâncias entre os obstáculos das paredes, né? E aí, à medida que a rede vai aprendendo, ele vai sabendo o que quem pode fazer ali, dada a condição. Ou seja, se eu viro para a direita, né? Para a direita, para cá, né? Viro para a esquerda, ou se eu acelero, eu freio, né? E aí, aqui nesse modelo, já em 7 gerações, a gente já tem mais ou menos, que é um problema relativamente simples, né? Aqui não está muito realista, né? Claro. Mas ele já mostra como é que funciona o aprendizado. Então, nesse vídeo, eu acho que eu não mostro a rede, né? Você quer? Bafa, me corrija se eu estou errado, mas o que está acontecendo aí? Você tem um carrinho, ele tem essas linhas, que são sensores que estão vendo as paredes que estão perto, e ele tem um objetivo, né? O objetivo dele é o quê? Assim, aqui ele está tentando dar o maior número de voltas possível, né? Então aqui é a linha de saída e chegada, né? Então ele quer tentar dar o número de voltas possível, o maior número possível aqui nessa pista, e ele tem esses sensores aqui. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sensores, como se fosse o infravermelho ou ultrassônico ali do Tesla, né? Medida a distância da parede, né? É claro que o sensor aqui tem uma distância máxima, então se passar desse ponto ele não consegue ler, é o infinito, vamos chamar assim. Ele quer o contrário, ele quer ver o que está mais próximo de mim ali no carro. Então aqui a ideia é a melhor rede possível, né? O objetivo final aqui desse agente é tentar fazer o maior número de voltas, né? E eu boto aqui várias redes neurais para aprender, para dirigir, né? Aí as melhores, as que conseguiram mais voltas, eu seleciono, né? E depois eu utilizo de novo no outro aprendizado, em várias partidas, né? Eu vou fortalecendo elas, né? E aí vocês podem ver que aqui, ó, tem 1000 redes neurais aqui. No primeiro momento, vocês podem ver que elas estão bem aleatórias. Elas batem, né? Se ela ficar muito tempo parada, ela morre e ela some. À medida que ele vai conseguindo aprender, eu consigo selecionar redes mais espertas, você vê que ele começa a andar. Aqui eu tenho uma, né? Aí eu vou reproduzir isso aqui em mais redes lá na frente, para ter mais possibilidade.
Aí já começa a ter mais de uma aqui, né? Ó, zerou de novo. E é um pouco assim que funciona também, né, no mundo real. Então eu não vou pegar um carro e vou colocar na rua de cara, né, bater, pô, né, quebrar o hardware dele, né, para dar um prejuízo. Não, eu faço um modelo, uma matemática, uma simulação, né? Jogos há muito tempo são usados para isso, né? Estão em simulações, né? Efeitos de cinema também são baseados um pouco em simulações de jogos. E com isso você consegue reproduzir as condições reais ali para depois pô, legal, peguei a melhor rede possível aqui, agora eu vou colocar no carro. E aí o carro vai começar a ser testado na rua, né? Sim. Porque a rede neural, tecnicamente, como é que ela funciona, né? São vários neurônios. Eu devo ter um outro vídeo aqui do carro. Eu acho que eu mostro a rede que ele aprendeu. Espera aí. Se mostra no meu contato. Acho que essa pista aqui eu mostro a rede. Em algum momento. Eu vou pausar ela. Aqui, ó. Aí fica fácil de explicar um pouco. O que é a rede neural, então? Elas são neurônios, né, conectados, literalmente montando uma rede. Isso tenta simular o cérebro humano. Então aqui eu tenho cada bolinha dessa sendo um neurônio. E a conexão entre um neurônio e o outro é o que a gente chama de peso sináptico, que é um fator matemático, né, que é onde eu tenho a minha resposta, onde ele aprende, é o que eu modifico na rede, né? No cérebro, esse peso sináptico é químico. Então, quando você aprende alguma coisa, você fortalece ou não essa conexão neural entre um e outro. E esse peso aqui é o que faz, né, esse neurônio passar uma informação para esse, ativar esse aqui, né? Os positivos aqui são neurônios que ascendem, né? Eles reforçam ali a conexão para frente, eles repassam a informação para frente. Os azuis aqui, eles são os que inibem, eles são os pesos negativos, né? E aí, vamos dizer, a grosso modo, que você tem outras formas também de fazer, mas um neurônio simples quer dizer que, bom, isso aqui é 1 no final, ou seja, eu executo isso aqui, né, eu aperto esse botão, vamos dizer assim, se a resposta desses pesos aqui for maior que 0,5. Então, se for, tipo, menor que 0,5, ele está apagado, se for maior que 0,5, ele está aceso. Então, aí, o aprendizado se dá porque ele faz análise do problema aqui e eu vou reajustando esses pesos sinápticos, né, de acordo com o que eu aprendi, para manter essa memória. Cada carrinho ela vai ter uma rede igual a essa, né, a princípio, mas com pesos diferentes. Isso faz com que ele faça uma atitude diferente. E aqui, basicamente, a entrada são os sensores, né, os 7 sensores que ele está lendo aqui, são as distâncias da parede. São as bolinhas aqui, né? E aqui são os botões que ele vai ativar. Se ele vai jogar para a direita, para a esquerda ou se vai acelerar. Entendeu? Vou dar um outro exemplo aqui, assim, avançando um pouco nesses vídeos, que é interessante, que existem vários campeonatos, né, de jogos que são usados para fomentar a ciência e tal, você consegue competir com os seus algoritmos, né? Esse aqui é um campeonato chamado Mario. Ele é um campeonato que joga Mario. Tá? Isso é a fase 1 do Mario 1. E esse vídeo aí é a máquina jogando, tá? Não é isso foi o que a máquina aprendeu. Tá? E essa máquina é viciada. Vocês podem ver que quem já jogou essa fase do Mario, você vê que ninguém consegue jogar isso, assim. E aí depois o vídeo vai mostrar a rede neural que ele formou. Que a rede neural ela tem a entrada da informação em que ponto ele está até o fim da fase, né, das condições do mapa, e aí ela dispara os botões X, Y, né, A, B, para cima, para baixo, esquerda, direita. Ó, ele está voltando aqui, que está explicando. E aí aparece aqui, ó, a rede neural. Aí a rede são as entradas que tem a ver com esse modelo do mapa, tá vendo? E aqui é a rede que ele aprendeu e o disparo dos botões que ele está lá apertando. Então é isso que eu chamei lá atrás, que eu falei, quando você tem a abordagem não simbólica, a gente não consegue ver as regras claras, porque ela é um bando de números, de fatores da matriz matemática dentro dos pesos sinápticos. Então você não tem uma abstração de regras humanas ali, né? Tipo, se acontecer isso, faça aquilo, né? Não é tão legível, né? Contra
algoritmos de regras simbólicas, de abordagem simbólica. Não sei explicar. É porque ele aprendeu assim. Inclusive, se eu mandar rodar o algoritmo, ele aprende diferente, né? E diferente. Por isso que os carrinhos ali, cada um, ele é um pouco diferente. Senão eles ficariam muito próximos, um em cima do outro ali, né? Então, mesmo quando todos eles aprenderam, eles estão dirigindo ali um pouco diferente entre si. Tem um outro experimento nosso aqui do laboratório, aqui, que é esse aqui. Vocês já viram asteroides? Vocês jogam de gaço, né? Isso aqui é uma rede neural, tipo aquela, jogando asteroides. Aí você olha assim, a princípio, você fala, não, ela está rodando sozinha, tirando que nem uma maluca, né? Nada demais. Quando acelera, você vai ver que ela faz algo não humano. Ela consegue se mover, porque ele só consegue mover, na verdade, para frente. Quando você dispara, você tem um botão que você joga, liga o jato, né? Então ele faz uma inércia na direção que está, né? O bico da nave. Então você só consegue girar aquela direção. E aí, para você mudar a direção, que ele fica na inércia, você tem que virar a nave e depois disparar o jato de novo. Aqui a máquina é tão rápida que ela fica disparando que nem uma maluca o jato, e girando e disparando o tiro. E por que ela aprendeu a girar? Porque os sensores ficam no bico da nave. Então ele só consegue acertar o asteroide quando ele consegue estar na frente dela. Então ela fica girando, meio que escaneando, igual um radar, para saber onde está o asteroide, e aí dispara quando ela vê um asteroide. E aí você começa a ver, quando ela fica rápida, que ela não está aleatória. Quando vê um asteroide, ela foge. Olha lá. Só que é sobre-humano. Nenhum humano consegue rodar a nave e disparar no tempo certo isso ao mesmo tempo. É cheat isso, pô. É cheater. Não vai ter acidente com o carro autônomo? Vai, mas eu acho que Não, sinceramente vai. Não, às vezes o motorista. Né? Vamos falar um pouco mais. Parem os carros. Vamos ver um pouco mais sobre carro autônomo aqui. Olha só, notícias sobre carros autônomos. Então, aqui em 2014, a Mercedes-Benz estava falando que ela vai ser pioneira na frota autônoma. O que é isso? Coast to coast, Estados Unidos, caminhões autônomos. Eles vão estar dirigindo de um lado ao outro. Até 2025 vão estar em produção. O que significa? Quer dizer que o caminhoneiro não precisa mais parar, né? O caminhão, né? Não o caminhoneiro. O caminhão não precisa mais parar porque tem que dormir. Você tem as regras que o cara só pode dirigir 8 horas, né? E tem que descansar depois. Você vai ter aí uma nova revolução, porque os carros vão estar transitando, levando produção, né? 24 horas, 7 dias por semana, sem parar o tempo todo. O custo vai ser muito mais baixo do que hoje em dia. Você vai ter menos problemas trabalhistas, problemas de acidentes, porque os carros não dormem, né? Tipo, hoje em dia você tem os problemas às vezes o cara que toma remédio vai ficar com o tempo acordado, aí acaba pagando, algo assim, passa mal. Então, assim, você tem menos problemas assim, né? E vai baratear muito os custos aí, né? E esse é o outro problema. Então, qual é a questão ética em relação a isso? Pensem só, né? Eu costumo dizer que assim, a revolução da IA ela é boa e ela não vai parar, sabe? Isso vai acontecer. O grande problema é que os governos eles deviam estar incentivando a educação. Porque o paradigma aí, eu diria que você tem que ter os empregos com menos vaidade, né? Especialização, eles vão acabar, né? As máquinas vão substituir. Você vai ter, sei lá, um robô garçom, um robô secretário, algo assim. Mas motoboy. Mas, assim, os governos deviam estar já incentivando ao máximo possível a educação para daqui a um tempo as próximas gerações serem todas com uma alta escolaridade, sabe? Com bastante estudo, para justamente assumirem outros cargos. Porque se tiver pessoas ainda que, infelizmente, não têm uma escolaridade muito alta,
E dependendo desses empregos, elas vão ficar sem empregos, e isso pode gerar uma revolução até, uma questão de brigas e etc., porque vão passar fome, como é que vai fazer, não tem emprego, o que eu faço? E a culpa não é das máquinas, né? Os governos já estão vendo isso, já deviam estar preparando a humanidade para isso, né? Isso não está acontecendo. Vamos ver outra notícia aqui. 2018, março, né? Então, os carros do Uber, né, os autônomos do Uber já vão começar a fazer entregas no Arizona. Março de 2018. Outra coisa interessante aqui, né? Maio de 2019, né? Uma empresa chamada, uma startup, né, de 1 bilhão, ela acabou de arrecadar 95 milhões de funding, né, para concorrer com a Aimon e Tesla em carros autônomos. Então, é um mercado que está super aquecido, o pessoal está investindo fortemente, já você deve ver um carro autônomo na rua, talvez nos próximos 10 anos já comece a ter, né? Nos Estados Unidos já tem, né? O Tesla, ele já funciona, né, com o autopiloto, né? Que o pessoal fala que não é um carro autônomo ainda. Você consegue só manter a direção, né, a distância. Inclusive, a Tesla andou botando sensores no volante para obrigar os motoristas a manterem a mão no volante, porque tinha uns que dormiam no carro, né? Ligava lá e dormia, né? Vocês confiariam na vida de vocês num carro Tesla de hoje em dia? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria de ver isso funcionando, mas eu tenho as minhas dúvidas ali, né? Olha só isso aqui, né? O autopiloto aqui matou o próprio motorista do carro. Isso foi agora, maio de 2019. Isso foi um acidente. E sabe o que é o mais bizarro? Ele não viu o caminhão. O caminhão era branco com um anúncio atrás, ele não reconheceu o caminhão, ele acelerou e enfiou o carro embaixo do caminhão. Aqui não foi culpa nem do motorista, teoricamente, nem do caminhoneiro. É porque o sistema não estava prevendo isso ainda. E agora? É o que a gente estava falando mais cedo, né? Pô, tem ilusão de ótica, né, que vence os humanos, né? Imagina isso com as máquinas, né? Então, é meio complicado. Agora, a mais divertida de todas. Essa daí, o carro da Tesla mata um robô autônomo no laboratório em Las Vegas. Essa foi super engraçada, porque o robô fugiu do laboratório. Tá? É um robô de testes, né, que ficava no laboratório, o robô simplesmente fugiu. Ele saiu andando pela rua, né, abriu a porta e foi embora. E aí tinha um carro Tesla autônomo, chegou e atropelou o robô, sabe? Não é que sai da minha frente, né? Muito louco isso, né? Isso foi agora, janeiro de 2019. Né? E aí foi engraçado que os jornais anunciaram isso com piada, né? Eles brigaram na rua e pô, o cara caiu ali. Né? Você tem outras tecnologias engraçadas, assim, que nem sei se vão vingar ainda, que temos um pouco de ar. Olha só isso aqui. Você já ouviu falar em sistemas de telepresença? Esses aqui são engraçados, eles usam muito nos Estados Unidos. Então, você tem um advento de você ser home office, né? Você trabalha em casa, né, com a internet e tal. Isso ajuda um pouco até um pouco a economia local, de onde a pessoa mora, ajuda também o tráfego da cidade, né, porque é menos carro na rua. E aí, para você ter aquela interação com o escritório, o pessoal inventou isso aqui. Isso aqui é tipo um robô, né, um carrinho de controle remoto. Você fica na sua mesa, lá, na sua casa, com a câmera, o seu rosto aparece aqui, aí você quer falar com alguém no escritório, você vai lá pilotando, né, o robozinho, né, ele vai andando. Aí você para na mesa do cara assim, oi, tudo bem? A tua cara fica aqui. Né? É um pouco bobo, mas é uma tecnologia que está ainda sendo usada. Bom, isso aqui todo mundo já conhece, já falei um pouco, né? É um novo paradigma, as empresas têm investido fortemente, por isso que a gente tem falado muito de BIA, de Joyce. Até 2022, o primeiro contato com uma empresa vai ser feito por um sistema desses. Né? A ideia é substituir o telemarketing e o ser humano entrar num segundo contato, caso o robô não tenha conseguido falar com o cliente. Então, a tendência é cada vez mais a gente começar a utilizar sistemas conversacionais de empresas para interagir, né, com seus clientes e vice-versa. Tá? E através de quê? Né, do site, do celular, né, do telefone, cada vez mais a gente vai falar com máquinas primeiro. Eu costumo dizer que essa parte de interação homem-máquina com voz é tipo a revolução do touch, há 10 anos atrás. Né? Crianças que nascem agora com o Google Home em casa já começam a falar com uma máquina como a gente fala com o computador hoje em dia, né? Com
touch, entendeu? Que nem as crianças que nasceram em 2010 que já sabiam usar o celular e ver videozinho no YouTube com 2, 3 anos de idade. Então vai ser o novo paradigma que vai se romper. O que isso pode fazer? Bom, nos Estados Unidos você já tem até integração com Domino's, né? Você pede uma Domino's pelo Google Home, pelo Alexa. Você pede, pede aí para mim uma Domino's. Aí ele responde, já paga no cartão de crédito, está cadastrado, e o cara entrega lá os seus 15 minutos, 20 minutos, coisas do gênero. Teve até um caso negativo que alguém, de brincadeira, né, maliciosa, fez um anúncio falando compre tal coisa na Amazon. E todo mundo que tinha Alexa pagou ali a tal coisa na Amazon, chegou lá. E depois eles começaram a romper isso, porque é uma questão de ética. Né? Vocês confiam um pouco nesses chatbots? E aí? Vocês fariam um chatbot que aprende com o ser humano? Ou deixariam isso aberto na internet? O primeiro trollador que fala com o chatbot de vocês vai... Eu tenho um experimento com... Até não está aqui, o Rodrigo, chatbot, que a gente testou isso. Aí eu falei, quer ver como isso não funciona? Aí eu abri, tinha um chatbot que aprendia. Aí eu abri e comecei a xingar o chatbot, assim, cara, você é muito ruim, isso é isso, isso é aquilo. Teste, né? Ele aprendeu os palavrões. Segundo cliente que entrou na simulação, logo o segundo, não sei nem, sabe, terceiro, não, o segundo. Bom dia, seu... Assim, imagina, né? Pô, como é que você vai explicar para o seu cliente que o chatbot ficou maluco, está te xingando, cara? Não faz sentido, né? Olha que interessante isso aqui. Não sei se vocês viram falar nisso. Ó. Em março de 2016, a Microsoft criou um chatbot de experimento chamado Tai. A ideia da Tai ela era ser uma adolescente, né? Média americana, né? No Twitter, a ideia é interagir pelo Twitter e ela aprender com as pessoas. Em menos de 24 horas, ela virou nazista, homofóbica, racista. Foi uma grande polêmica, a Microsoft teve que tirar correndo isso, porque o pessoal trollou tanto, coitada da Tai, que foi um case negativo. Isso aí foi apagado assim, na história. Né? Nunca mais falaram nisso, deixa pra lá, né? Porque não dá certo. Então, assim, eu sempre costumo dizer, quando você faz um chatbot para o seu cliente, o ideal é que você trave nesse aprendizado, você use regras, né? Aí você volta um pouco assim, menos inteligente e mais regras duras, talvez, porque aí você controla mais, né? Se você deixar ele muito inteligente, pode ser que ele aprenda aquilo que você não quer que ele aprenda, né? Então, às vezes, você pode até aprender internamente, né? Eu ligo o aprendizado, aprendo com o histórico de atendimento, aprendo ali um pouco com as pessoas da minha empresa, desliga e bota na produção. Porque senão, se deixar ele aprender com as pessoas lá na rua, é meio complicado. E isso aqui que é interessante, ó. Primeira palavra de uma criança, agora em março de 2019, foi OK Google. Foi Google. Tem o vídeo. O casal tinha uma câmera dessas, né, de monitoramento do bebê, né? E aí eles têm o Google Home. De tanto falar, OK Google, faz isso, OK Google, faz aquilo, uma criança no colo. Google! Primeira palavra da criança. O cara ficou assim, a esposa, vem cá, vem ver isso. É o sinal dos tempos, né? Pô, imagina, eu vi tanto Google em casa que a primeira palavra de papai e mamãe é Google. Complicado, né? Essa criança vai pedir galinha pitadinha rapidinho, né? Pediu, Google, galinha pitadinha, toca aí. O tempo todo. Vai ser chato. Vocês já viram esses robôs aqui na casa de alguém? Alguém tem? Eu tive um, mas a bateria estragou e é mais barato comprar um aspirador normal do que a bateria aqui no Brasil. Então tá parado lá. Então você tem vários robôs hoje em dia, né? A Roomba foi o primeiro, né? Que fazem o mais clássico, é o aspirador de pó, mas faz tudo, né? Limpa piso, limpa taco, limpa vidro e limpa piscina. Você tem vários robôs aqui, você não precisa mais praticamente limpar a casa, deixa um no banheiro, deixa uma sala com um carpete, né? E ele aprende, né, um pouco, né, do modelo da sua casa. Então, ele faz a limpeza, vê onde fica mais sujo, mais limpo, ele calibra. Aí de tempos em tempos ele vai, sai, faz a limpeza, volta, entendeu? Eu tenho até um vídeo aqui mostrando como é que ele funciona. Os mais novos, eles fazem o modelo, né, até esse aqui. Eles não só, hoje em dia, fazem, né, a limpeza, mas eles também aprendem a sua casa. E aí isso começa a ter umas questões éticas, né? E aí? Eles sabem tudo aqui na minha casa, sei lá, os obstáculos, né? Pô. Isso daí é o robô
trafegando e montando o modelo mental dele de como funciona a casa. Para que ele faz isso? Para ser mais eficiente, né? Para ele não precisar bater na parede para saber que tem uma parede. Então ele vai tentar, na próxima vez que ele rodar, limpar o mais rápido possível, né? Já desviando os obstáculos, maximizando ali né, a limpeza, né? O tempo, minimizando o tempo. Então ele é um agente inteligente e racional. Né? Ele consegue maximizar E o mais legal de tudo é que tem a base dele são as baterias, né? A base tem um infravermelho, quem sabe onde é a base. Então, quando a bateria está ruim, ele volta para a casinha dele e carrega. É bem... Aí voltou, né? Voltou para a casinha dele. Né? E carrega. Funciona bem interessante. Né? Jogos também funcionam assim, né? Deixa eu voltar para o... Cadê o PowerPoint? Jogos também funcionam um pouco assim, né? Quando a gente está falando de uma Game AI, ela é um robô, né? Uma interação ali, né? De alguma forma, que vai simular um ser humano. É claro que hoje em dia a máquina não é exigente, né? Então você não faz um jogo para ter uma mega capacidade, o computador do jogador, né? Mas você tenta aqui imitar, fazer a que a gente chama de mágica, né? Então, nenhuma Game AI é de fato muito inteligente. A gente tenta fazer uma Game AI o melhor possível, né? Que se passe o melhor possível para um ser humano, mas ela ainda vai ter algumas falhas. Alguns jogadores até conseguem, né, se aproveitar das falhas para poder melhorar o desempenho e tal, e facilitar no objetivo do jogo, né? Deixa eu até chamar o João aqui. João, explica isso aqui. Explica essa notícia aqui. Então, isso aqui é um bot trader, né, de micro-operações, né, de high speed, aquelas que são micro e muito rápidas, high frequency trading, ficou doidão. Ele ficou doidão, comprou, vendeu tanto, ficou doidão e deixou o mercado nervoso. Deixa eu até definir. O que é um bot, gente? Acho que não sei se todo mundo entende. O bot é todo programa que age como um robô, vamos dizer assim, né? Ele não tem corpo, ele não tem nada, é só um programa que monitora algum ambiente, né, e toma uma decisão. Então, é como se fosse um programa robô. Então, por isso que chatbot é um robô de conversa. Ele fica lá rodando, você interage com ele, ele monitora, se você fala alguma coisa, ele responde. Aqui é um robô de mercado financeiro. Então, é um bot que vai monitorar o mercado e aí tomar uma decisão ali, agir no mercado e tal. Você tem que ficar... Por quê? O cara ficou neurótico, vendeu tudo, assim, perdeu mais dinheiro e fica... se jogou para a janela depois. Ficou muito estressado, né? High frequency trading, né? Ficou doidão, estressado. Não, tá muito rápido. Não, chega, para. Tá certo, né? Isso aqui é algo legal, gente. Bom, uma das grandes novidades que a gente tem sempre acaba vindo um pouco da medicina, né? Então, você tem várias, né, aplicações que na medicina funcionam muito bem. Por exemplo, né, análise de câncer, né, análise de imagens, né, diagnóstico por imagem, isso tem tido um avanço muito grande nos últimos anos. Tá? Isso tem ajudado bastante. Então, consegue ter um acerto maior do que o dos médicos. Já conseguiu bater já os médicos especialistas na área. Né? Aqui tem um outro exemplo, né, robótico, de um braço mecânico, né, que consegue ler as sinapses, né, consegue ler o cérebro, os comandos cerebrais, e você consegue controlar, né, esse braço pelo comando cerebral. Então, aqui é uma pessoa que, se não me engano, ele era de aviação e perdeu os braços, né, lá no avião, turbina, né, mexendo turbina. Ele ganhou esses braços como um teste. Foi um candidato aí para cobaia, né, vamos dizer assim, para os testes. Ganhou esses braços aqui e consegue controlar. Aqui tem um vídeo dele já, né, o primeiro teste dele, né, controlando os braços. Eu li há pouco tempo já que eles conseguiram montar sensores que vão começar a dar também tato, né? Calor, frio, pressão. Né? Então, a tendência é você ter
Cada vez mais pessoas que têm alguma mutação, né, alguma falha genética, com braços mecânicos, robóticos para controlar, né, isso aqui. Né. Isso aqui também é algo que assusta um pouco o pessoal. Vocês já ouviram falar em deepfake? Alguém já ouviu falar em deepfake aqui? Quase ninguém, né? São aqueles vídeos que você bota o rosto da pessoa, ou então pega alguém famoso e faz um vídeo totalmente novo, né, daquela situação, né? Consegue forjar de fato, né, os deepfakes, né? E com isso você monta. Tem vários vídeos na internet do Nicolas Cage. Sim, sim, sim. E essa é uma aplicação um pouco complicada, né? Aqui, nessa matéria aqui, eu estou falando um pouco de a leitura facial, né? Um pouco, né? Que a máquina, para fazer o deepfake, ela tem que reconhecer um pouco o rosto, a geometria do rosto, né? A posição para montar. A máquina também consegue, né, fazer uma análise e julgar a pessoa, né? Já tem alguns estudos que conseguem julgar se a pessoa é mais dominante, menos dominante, se a pessoa tem um QI mais alto ou baixo, se a pessoa tem a idade da pessoa, né, a atitude da pessoa, a personalidade. Claro que nada 100%, né, claro, como de Deus, né, mas consegue ter um acerto relativamente alto, né. E assim, isso não é só a foto, não é a geometria, né? De fato, é o rosto, né? A animação do rosto, né? Então tem que ter um vídeo da pessoa falando, mexendo a cabeça. Então, o movimento da cabeça para um lado, para o outro, velocidade, né? Expressões faciais ajudam a máquina a conseguir reconhecer esse rosto, tá? Eu vou mostrar uns vídeos de deepfake aqui, que foram bem os primeiros. Esse aqui é um dos primeiros. É um pouco assustador. Então, aqui é um discurso do Obama que foi totalmente forjado. Esse vídeo. Ah, tem como ligar? Aqui ele mostra, bom, ele reconhecendo, né, montando a boca, né, de acordo com o que foi falado, né, a expressão labial aqui, né, montando aqui na bochecha, toda a geometria facial, para sobrescrever o rosto do Obama, e aqui é o vídeo criado depois. Você já tem algoritmos, inclusive, que conseguem imitar a voz. Então, você pode criar a voz da pessoa e a fisionomia da pessoa. Tá sem áudio? Só um segundo. Nos primeiros... Os primeiros vídeos, na verdade, ele não mexia a cabeça, ele pegava um vídeo real, né, e aí só mudava o lábio aqui. Os atuais, você consegue mexer o corpo inteiro, reproduzir o corpo inteiro. Você filma a pessoa, ele reconhece a primeira pessoa e aplica no vídeo da segunda pessoa, né, e consegue, inclusive, modificar a voz. Tem um paper, esse aqui é recente, um estudo, né, que foi publicado recentemente, que é esse aqui, ó. Mostrando que você consegue, agora não só com vídeo, para aprender... Abaixa um pouquinho só para explicar. O que ele faz aqui é pegar algumas fotos de alguém. Aqui ele pegou, nesse exemplo aqui, são 8 ou 7. São 7 fotos, não são 8. Da pessoa, né? Pega esse vídeo dessa pessoa aqui, que pode ser um ator ali em tempo real. Ele está se mexendo, está sendo reconhecido a expressão facial dele e está sendo aplicado nessas fotos aqui. Então isso aqui não existe. Só que assim, o cara pegou as suas, sei lá, 8 fotos no Facebook e fez o vídeo de você falando ali outra coisa. Os políticos... Como é que você vai acreditar num discurso de um político na internet, entendeu? Um vídeo, né, se foi real ou não?
Tem um detalhe aqui nesse vídeo, esse estudo, que ele foi além. Ele fez primeiro com 8, depois ele mostra com menos, e depois ele mostra outras aplicações, em pinturas. Aqui ele fez com 3. Né? O mesmo vídeo com uma foto, com 8 fotos e com 32. Gerado aqui, reconhecimento. Consegue. Esse é só a imagem, mas existe um outro algoritmo que ouve a voz da pessoa, faz o aprendizado e você consegue gerar o discurso da pessoa. Aqui com 8, ó, celebridades com 8 imagens só. Aqui ele treinando, mostrando, ó, tempo real. Esse é um cara, esse aqui são as outras fotos. Então esse aqui é o ator em tempo real, e isso aqui com o aprendizado dessas fotos que foi gerado em tempo real. Você pode ter hoje um ator num estúdio de televisão fazendo um discurso de uma outra pessoa ao vivo, entendeu? E você vai achar que é aquela pessoa que está falando, e não é. Sim, o princípio da voz, né, do text-to-speech é bem parecido nesses dois casos, tá? E é puramente... isso aqui é uma foto de 300 anos atrás, né? O cara não está vivo há muitos anos e... você fez um vídeo do cara falando. Em tempo real, né? Como é que você faz o text-to-speech, né? Que você transforma texto em áudio. Pinturas também, mostra pinturas, outros exemplos aqui. Você tem que gravar, a princípio, todos os fonemas daquela língua, né? Então, vai ter uma pessoa que fala, né, cada fonema, e depois você tem um algoritmo que faz a interpolação dos fonemas para gerar a palavra. O que esse algoritmo faz é justamente detectar esses fonemas na fala de alguém e extrair esses blocos de áudio, né, para fazer o aprendizado disso automaticamente. Porque antes alguém falava A, B, C, pá, pé, pi, sei lá, lé, li. Agora não. Agora você consegue, alguém falando, extrair isso e aprender aquela voz. Né? Então é muito mais perigoso, vamos dizer assim, né? De certa forma. Outra aplicação, gente. Deixa eu ter que mudar os dois aqui, né? Aqui. Algo menos sombrio, né? Isso aí, né? Isso aqui não, isso aqui é bastante sombrio, desculpa. Eu estava pensando em outra coisa. Isso aqui é bastante sombrio, né? Bom, primeiro eu vou falar disso aqui. Né? Abril de 2019, a Amazon está mandando embora pessoas por aplicativo. Ela tem um aplicativo que vê o desempenho dos seus empregados e aí o aplicativo decide, tipo, a partir de a última semana você não performou bem, manda SMS ou você está demitido. É o aplicativo que decide só pela performance. Legal, né? Eu não sei de nada. Isso aqui é um pouco mais antigo, mas também é bem recente. Então, a Amazon ela usou uma IA para recrutamento. E aí, depois de uns testes, percebeu que ela tem um viés, né, sexista, exatamente. Ou seja, ela prefere homens do que mulheres ali. Então, você tem uma questão ali da calibragem dos dados. A Amazon também. Não. Na verdade, assim, você tem uma questão. Não necessariamente foi porque é um homem que programou, assim. Aquela inteligência artificial foi treinada com dados. Se esses dados já tinham um determinado viés, esse viés desse treinamento repassa para o sistema. Então, ninguém necessariamente fez aquilo de propósito ou não perceberam que esse mesmo viés ia ser transferido. Desculpa. Não, isso provavelmente faz sentido. Isso. Naquele mercado, provavelmente ela teve mais currículos masculinos que femininos. Isso desbalanceou, né, a entrada de dados. E aí, com isso, a tendência é, bom, se eu normalmente analiso mais homens que mulheres, então é mais fácil eu contratar mais homens que mulheres. Então, provavelmente foi nesse aspecto. Ou seja, aí entra a ciência de dados, né? O data science tem que se preocupar muito com essas questões, né? Como é que eu vou utilizar o dado, como é que eu vou analisar o dado, se ele está desbalanceado ou não, para evitar esse tipo de coisa. Tem um outro exemplo muito antigo, a primeira câmera que reconhecia rostos, né? Desenhava os rostos, ela foi considerada racista,
porque rostos negros ela não reconhecia. E aí depois foram estudar, na verdade é porque, primeiro, as amostras dos rostos que foram utilizadas foi a Sony, eram boa parte de brancos coreanos, né, sei lá, japoneses e asiáticos, então assim, rostos mais claros. E tinha uma questão de contraste também, que eles não tinham previsto isso ainda, né? Então, os rostos não reconhecidos e o pessoal começou a falar que a máquina é racista, só reconhece o rosto branco, de pessoas brancas. Mas, assim, não foi intencional, foi uma questão puramente de falta, né, do pensamento ali, né, de extrapolar as ideias e considerar todos os mercados, né? E ainda assim, a empresa tem que se preocupar muito com isso, tem uma questão ética muito forte por trás de tudo isso que a gente está falando, né? Tem que ter uma preocupação muito forte sobre isso. Oi. Sim, sim. Tem um ditado que diz que correlação não é causalidade. Ou seja, não significa que o dado tem uma direção muito forte, né, ou uma correlação entre variáveis muito forte, que aquilo é alguma coisa. Tem um site que, inclusive, que fala sobre isso, que é muito bom, vale a pena Spurious, exatamente. É muito bom esse site, que ele mostra vários dados esdrúxulos que são altamente relacionados. Tem um muito bom, que é assim, o suicídio em piscina está relacionado aos filmes do Nicolas Cage. Ou seja, quanto mais filmes lançados no ano de Nicolas Cage, mais suicídios tem. Quanto menos filmes, menos suicídios. Aí você vai dizer o quê? Bom, quer dizer que não lança mais nenhum filme, vamos acabar com suicídios? Não, não tem nada a ver um dado com o outro. Você tem que conhecer bem o dado. E esse é o trabalho do cientista de dados, para poder, né, saber ter essa ideia, essa nuance. Depois pode mandar no Slack, para mandar o pessoal ver, que é muito engraçado esse site. Tem muitas coisas muito toscas, assim, né? Deixa eu aproveitar que a gente falou da... Eu tenho uns vídeos aqui sobre o uso de IA também, né, nos armazéns, né, em estoques, né, que é bem legal de ver, na parte mais robótica. Então esse vídeo aqui é uma solução, que eu vi engraçadinho, que é o seguinte, pô, o cara estava no inventário, né, fazendo o controle de estoque, e ele quer alcançar lá em cima para ver o código de barra da caixa lá de cima. O que ele faz? Ele estica a mão a ponto de alcançar, né? Tipo, o que ele faz é esticar a mão, olha só. Para alcançar. É possível fazer isso? Claro que não, né? Então, assim, esses caras vendem um sistema por drone para fazer um inventário automático. Então, basicamente, a gente tem uns drones já com leitor de código de barra, que você dispara pelo seu armazém, e aí, com isso, ele vai passando de caixa em caixa, lendo, né, os códigos de barra e contando isso muito mais rápido que um ser humano. Vocês vão ver que... Olha só, é de verdade, isso é de verdade, essa solução de verdade, já existe. Essa empresa fez esse videozinho de propaganda aí. Aí você bota vários, né? Você faz o inventário de um galpão enorme muito mais rápido do que um ser humano que teria que subir, né? Talvez sem chance de cair da escada, sim, exatamente. Aí você pode. É questão ética de demitir um monte de gente. Sim. Esse vídeo aqui, isso aqui é como funciona a Alibaba. Então, a Alibaba, você tem vários robôs que ficam pegando, né, nas estantes o item, né? E aqui embaixo tem cestas que caem numa treadmill, como é que é o nome disso? Esteira, né? Cai na esteira e vai lá para depois ser enviado. Então, o humano, ele só pega aquela esteira, já vê lá no computador, esse é o endereço tal, bota na caixa e manda. Isso já é utilizado fortemente. A Amazon é um pouco diferente. Isso aqui, acho que isso aqui é Alibaba, acho que o outro não. Aqui. A Amazon usa o sistema aqui, tá? É o contrário, ele tem tipo um rumba, né, que ele levanta, né, a estante e leva até a pessoa. Isso já funciona, já é assim mesmo. Sim, ele tem a base que parece que tem um pino ali que sobe, né, equilibra e sai carregando.
Muito louco, né? Deixa eu... O robô já pegou, já estava enviando. Já tá no correio. Tem mais umas coisas interessantes para falar antes de entrar no intervalo. Isso aqui tem a questão do Deep Learning, né? Então aqui tem umas matérias falando. E aí? Pô, você consegue imitar a voz humana. Isso foi em 2017 que foi lançado. Então, desde maio de 2017 você consegue, né, de fato, imitar. Aqui tem 2 matérias falando sobre os deepfakes, né? Como é que funciona, né? Como é que é o impacto disso em relação às notícias, os fake news, né? Pô, imagina, você vai ver um vídeo, sei lá, do Bolsonaro falando alguma coisa, sabe quem falou de verdade, sabe quem não falou? Você começa a ter um impacto muito grande isso, né? E aquele vídeo da pintura que eu mostrei foi agora recente, maio de 2019. Até então, você tinha que ter um vídeo da pessoa para você, né, botar outro discurso ali, né, mudar a boca dele e modificar. Agora, com a foto dele, você consegue criar um vídeo 100% do zero, né, e montar, né, essa notícia falsa. Né? Então, bem complicado. Já tem algumas propostas. Você já teve algumas propostas de fazer algumas marcas d'água no vídeo, alguma forma de controlar as publicações oficiais, para você provar que é oficial ou não, mas não está ainda, a gente não sabe como controlar. Assim, tudo tem ainda uma forma de burlar, né? Então ainda está no campo das ideias, né? Aqui eu vou mostrar alguns outros vídeos rapidinho para a gente poder fechar. Que tal um robô que faça comida para vocês? Isso aí é um robô de verdade, né? Ainda é um estudo, não foi lançado, que a ideia é que você tenha os chefes mais importantes, sei lá, da culinária mundial. Eles têm uns sensores, eles botam os sensores, eles meio que fazem a comida ali, né, a receita do chefe, e aí você vai ter em casa na sua cozinha 2 braços mecânicos que você fala assim, eu quero comer, sei lá, hoje tal receita, pimba. Aí a sua cozinha faz para você a receita do chefe famosíssimo lá. Será? Isso aqui é legal, mas já é antigo. Isso aqui é só um experimento. E um robô para dobrar as roupas para vocês? Tem que ter o feeling, né? As questões aí, será que já fazem? Esse aqui é só um experimento. Olha, quem faz? Olha o pano, analisa, vê o ponto de dobra e dobra para vocês. Aqui está acelerado 50 vezes esse vídeo, né? Então, é só um experimento. Mas seria uma ideia de um robô que faz a dobra, né? Passa e dobra, já pensou? Passa e dobra, já bota no armário, né? Esse aqui eu acho muito legal. Isso aqui é um robô do Kickstarter, que é um robô farm, é um farmbot. Então, dá um título engraçado no vídeo às vezes aqui. O que ele faz? Ele é um robô, tipo uma impressora de plantação, né? Vamos dizer assim. Né? Ele tem lá uma cabeça que troca, né? Uma cabeça que joga água, uma que planta, uma que tira ervas daninhas, uma pinça, né? E aí a ideia aqui é que você faça um controle de uma fazendinha, né? De uma hortinha por aplicativo. Então, a gente tem um aplicativo no celular, você meio que configura, tipo, eu quero tal semente, né? Naquele espaço, ele monta uma matriz para você, e aí ele cuida, pronto. Ele rega para você, ele tira a dananinha, ele detecta a função personal, você consegue... exatamente, Aqui, ó, tem uma aplicação que você consegue depois controlar tudo. Você vai lá só e colhe. Mas que você monta, você desenha a sua fazendinha ali, depois ele vai e controla. Sim. Ela é Kickstarter, esse projeto. Esse aqui é legal de ver também. Isso aqui é já um pouco antigo, é de 2013.
a ideia era você ter um modelo, porque para animações de vídeo, você tinha que desenhar o movimento da pessoa, do personagem, né? Então esse modelo aqui é um modelo que ele aprende a andar. A ideia é que você conseguisse montar qualquer personagem e ele, por experiência, tentativa e erro, ele aprendesse a andar sozinho, tá? Então aqui ele mostrando que o modelo, o que é? São os ossos, basicamente, né, 3D. Aqui são os músculos, né, tipo uns pistões que ele ativa, né, nos músculos para controlar, né, o movimento. E aí a ideia é com vários quesitos físicos, né, tipo o personagem, né, o formato do corpo, ou então a atmosfera, né, a gravidade, e conseguisse, né, movimentar, né, e aprender sozinho, né. E esse é legal que ele mostra nesse vídeo exatamente qual é o processo. Então, é que nem aquele carrinho lá, né, que eu mostrei no início. Né? Ele tem, no início, uma rede que não sabe nada, né? E aí você tem que ir aprendendo ao longo do tempo. Então, aqui, na primeira tentativa, na sexta tentativa, a 17ª, e aqui já né, na última que ele conseguiu. Vocês podem ver que tem que ter umas 1000, né, gerações ali para ele conseguir. Então ele mostra também algo interessante, como é que a rede aprende aqui, né? Aqui ele aprendeu a andar e a correr, né? Agora percebam que o formato do corpo muda, né? O ponto de equilíbrio ali, né, físico. Então, você tem que aprender diferente, né? Então, ele tem que se adaptar às velocidades. Então, aqui ele andando, esse aqui é um bom exemplo, ele está andando normal. Para andar mais rápido que isso, ele aprendeu que pular é melhor. Ele não vai conseguir andar corretamente nessa velocidade, né? Aí é nesse ponto que a gente começa a judiar dos robôs, né? Assim, que se faz exatamente isso. Eu vou mostrar logo em seguida. Essa parte é muito boa. Tenta derrubar o... Coitado, ele vai aqui, pô, que saco, né? Sacanagem. Esse aqui, não, acho que tem um outro. Esse aqui. Esse aqui é para fechar, para a gente poder dar uma pausa, mas olha só que interessante. Isso aqui é a evolução dos robôs de uma empresa chamada Boston Dynamics, que começou com a DARPA, que é a Agência de Defesa Americana, e hoje ela é... Pode botar a musiquinha. Ela hoje é do Google, do grupo do Alphabet. E aqui é a evolução, mais ou menos, dos robôs que eles têm. Isso tudo já é real, tá? Nada disso é fake. E assim, qual foi a ideia aqui, tá? Aqui ele vai mostrar um pouco a evolução. Eu gostei desse vídeo porque ele vai mostrando desde o primeiro, né, que foi o Big Dog, há um tempão. A ideia é que, imagina que eu quero mandar, né, um equipamento militar para o meio da guerra ali e o terreno é acidentado, né? Nem um drone, um carro consegue, às vezes, andar. É claro que é muito melhor você mandar um cavalo, né, um animal que consiga, né, andar em terreno acidentado, né, subir pedrinhas, né, areia, etc., do que um carro que pode atolar, né, pode capotar. E nesse caso, o primeiro foi esses que parecem um cavalo, né, que você pode carregar ele com suprimentos, né, com munições, etc., e mandar e ele consegue subir.
E nesses testes vocês conseguem ver que ele mantém o equilíbrio, né? Então aqui tem testes bobos, tipo no gelo, né? E eles parecem bicho, é assustador. Eu não sei o que está acontecendo às vezes, é o vídeo. É alguma coisa aqui que está rolando. Vou avançar um pouquinho, não ficar repetindo muito. Esse modelo aqui, ele já começa a ter um braço em cima, né, dele para auxiliar, né, em tarefas. Vejam só. Olha isso. Que tal esse em casa, assim? Pega a louça, bota para lavar. Aí, que beleza. Olhando para você assim, né? Reclamam, né? Boca aberta. Esse é um dos últimos modelos agora. Já é a evolução, né? Olha que legal isso ajudando. Ó. Esse cara não tem braço, né? Como é que eu vou abrir a porta? Ele chama o amiguinho. Aí vem o cara trollar agora, né? Só que legal. Mas os mais bizarros, assim, impressionantes são os bípedes. Quando começa aqui, ó. Aqui são os treinamentos ainda, eles estão com cabos, né? Porque eles não estão em equilíbrio. Estão aprendendo a andar na esteira ali para ter equilíbrio. Esse modelo que tem uma roupa, né? Esse já começa a ficar assustador, né? Parece uma pessoa mesmo. É para mostrar que é um acampamento, né? Mostra que não é humano, né? Tá? Tira a roupa dele, um robô, né? Esse é outra aplicação, né? Essa aqui usa rodinhas, né? Seria para armazéns, né? Muito mais rápido, né? Em vez de ir andando, né? Você tem a rodinha, tipo um... Qual é o nome do que... Eu me esqueci. É. É o Segway, exato. É tipo um Segway, né? Que ele tem ali, que ele consegue andar muito mais rápido. Tá dando uns tilts, né? Na exibição. Aí você pode botar ele para pegar, por exemplo, alguns itens, né? Carrega. 100 libras aqui. Vai, consegue pegar, levar para outro.
dessa escada, né? Aqui mostrando o Atlas com terreno acidentado, com pedrinhas e tal. Isso aqui pegando, botando, né, as caixas na estante. Aí volta a questão ética. Quantos empregos de pessoas que trabalham em armazéns, em carregadores, né, armadores, ali, né, inventários? Porque ninguém pode se machucar, né, de certa forma. Assim, deve ser bem pesado, né, esse maquinário, assim. Então, se cair em cima dele, pô, pode machucar. Então, o cara fica... Essa aí... Andando na neve, pulando aqui, ó. Esse é atleta. Eu não faço, não. Nem isso. Só mostrar mais uma coisa que é bem recente, isso aqui o Ronil não viu, vou mostrar para ele também. Esse robozinho... Ah, não, isso aqui não é o vídeo, achei que fosse. Ah, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é treinando, é uma competição que tem para também robôs autônomos para andar nas direções. Achei que fosse esse aqui. É porque eu vi um parecido com esse há pouco tempo, que é uma impressora de campo. Vou baixar depois isso. Ou seja, eu tenho um gramado assim, né? Aí eu quero imprimir um campo de futebol. Aí ele vai e pinta o campo todo para mim ali no gramado, assim. Maneiríssimo. É americano, eu vi futebol americano e soccer, né? Aí você bota ele no meio do campo, ele vai lá, né? Tem a tinta, né? Esse pozinho aqui, um repositório, ele vai soltando direitinho, vai imprimindo o campo, assim. Você diz o tamanho do campo. Achei que fosse esse vídeo, não é não. Bom, gente, vou abrir para perguntas. Então, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ideias, né? Reclamações? Você tem... Sim, sim. Assim, começa a definição. O que é mente, né? A mente está no cérebro, ela está na alma. O que é criativo? Você tem várias aplicações do Google hoje que fazem arte, né? Já, né? Exemplos de arte, né? A questão é assim, o quanto ele está imitando, o quanto ele está sendo realmente criativo. E aí a questão é, o que é criativo, né? Porque você pode dizer que criativo pode ser algo que você variou, né, em relação a algo que você já viu. Você botou um tijolo em cima de alguma coisa que já existia, ou foi algo totalmente do zero, assim, que você imaginou, assim. Então, assim, é um pouco complexo. Mas, assim, as máquinas conseguem fazer alguma coisa. Por exemplo, a indústria de música já usa há mais de 10 anos algoritmos para criar música. Vários hits que a gente ouve na rádio hoje não foram compostos pelas pessoas que estão lá dizendo que foram. Foram computadores. Então, assim, a questão é até onde isso é criativo ou não é. Não deixa de ser criativo, mas também não foi um humano que fez, né? Já está tendo uma discussão hoje até que ponto uma IA pode ser acreditada, né, em relação ao invento. Porque já está tendo algumas IAs que estão inovando, né, na ciência, né, criando coisas novas. Então, assim, até onde você pode dizer que foi a IA que fez isso? Porque, teoricamente, ela aprendeu alguma coisa que o seu criador não sabia, ela que fez? Ou foi o seu criador responsável pela invenção? Então, você tem muito dilema ético, filosófico aí, né? É uma questão muito interessante. Você tem uma máquina, aquela polêmica, né, do filme da IA, do Spielberg, uns anos atrás, né?
Você tem uma máquina que tem sentimentos. Será que ela tem sentimentos, mas ou ela simula sentimentos? Né? E será que ela é menos humana por simular ou será que ela é tão humana quanto? Né? Será que ela vai ter alma um dia ou ela não vai ter alma? Se a gente conseguir simular todos os princípios biológicos do corpo humano, será que a máquina que nascer vai ter alma porque ela é exatamente igual a um ser humano ou será que é algo diferente? Complicado, assim. Super filosófico e super. A gente não tem a mínima ideia ainda do que vai acontecer. Exatamente. Processo. E se a máquina. Mas se a máquina simular esse processo? Você tem tem algo muito interessante, por exemplo, na IA, que a gente estuda a parte de algoritmos genéticos. Então, o que é um algoritmo genético? Ele né, faz né, o paralelo à evolução genética. Né? Você tem uma forma de representar aquela resposta, que é o cromossomo, e você, baseado nesse cromossomo, você faz o cruzamento entre cromossomos ou você faz a mutação dos cromossomos. Né? E, assim, é uma área que a gente chama de meta-heurísticas, né, que são áreas baseadas em algum processo né, do mundo real, vamos dizer assim. Né? A grande questão é, quando você roda isso, é um processo altamente aleatório. Porque você quando cria a população, ou seja, cada conjunto, indivíduo, né, que tem os cromossomos, você vai criar aleatoriamente, você sortear qualquer coisa ali, né? E aí você sorteia qualquer coisa, numa população de 1000, por exemplo, e aí você vai avaliar os melhores. Aí pode ser que na primeira rodada os melhores são muito ruins. Aí você vai fazer a evolução, você vai pegar os melhores, vai cruzar eles, vai ter uma mutação, e ao longo de um certo período, a resposta fica perfeita. Sabe, assim, você otimiza aquela resposta. Você consegue usar isso para buscas, tipo Google, buscas de textos, né, resolução de problemas, de roteamento de veículos. Aqueles carrinhos que eu mostrei, eles são baseados um pouco nisso, né? Faz a evolução neural baseada nesse princípio. E você não tem como explicar como isso acontece, porque é só um sorteio. É um sorteio do sorteio do sorteio do sorteio do sorteio do sorteio do sorteio. É uma seleção não natural, mas inspirada na seleção natural. E é o mesmo princípio da seleção natural, ou seja, você tem uma variedade muito grande de indivíduos, eles vão se misturando, alguns ficam melhores, outros ficam piores, isso vai evoluindo. E você matematicamente prova que isso não só funciona, né, como funciona isso muito bem. Você resolve problemas, não necessariamente mais rápido, mas assim, é uma forma de aprendizado de respostas que você usa, resolve os problemas, funciona muito bem. Claro que é bem mais rápido, não são milhões de anos, né? Você roda só uma questão de 2 dias, né? E aí você para pensar, mas peraí, como é que pode um princípio totalmente aleatório, né? Você vai criando né, respostas aleatórias, dá uma resposta tão inteligente, assim, tão perfeita, né? É uma teoria do caos ali que dá uma... Né? Então, assim, você tem coisas muito importantes para pensar. E em relação à criatividade, e aí? Se eu botar um pouco de aleatoriedade no seu processo, não vai ser igual, mas vai ser sempre algo diferente. Será que é criativo? Ah, então. Assim, é uma questão filosófica, a gente não sabe o que vai vir ainda. E é muito, muito interessante. Assim, o legal é que a gente fica muito impressionado com o que a gente tem hoje. Sim, sim, eu concordo. E tem uma questão assim que eu posso só refutar aqui, por exemplo. Você pode criar uma poesia puramente técnica, entendeu? Só com a métrica e tal. Aí, assim, a máquina faz isso perfeitamente. Você não tem emoção ali, o ser humano não gerou emoção, né? E aí eu tenho até o lado contrário. E se um dia a gente conseguir fazer uma máquina que simula as emoções, sente, né? Mas no processo quase que hormonal da coisa. E aí? Será? Faço a mínima ideia. Será que quem vai interpretar o sentimento da mesma forma, né? Mesmo que seja racionalmente, né? Sabe? Ah,
do que o cara, assim. Porque é mais racional, né? Vamos dizer assim. É mais eficiente, né? Mas pensa só, e se a máquina consegue ler a sua expressão e consegue saber o que você está pensando, sentindo, vamos dizer assim. E ela quer te enganar de alguma forma, se aproveitar dessa informação, né? Ou se parecer amável, amigável. Será que até onde isso é psicopata, né? Onde isso é uma emoção real, não é? Assim, são questões altamente filosóficas, não tem resposta para isso ainda. Uhum. Sim, sim, sim. É. Não, mas tem um estudo que tem um gráfico que mostra que mais ou menos em 2080 a máquina vai conseguir fazer tudo. Assim, é uma hipótese, 2080, ou seja, todas as áreas. É uma hipótese. Então ela vai mostrando que assim, até 2050, mais ou menos, aí você tem uma variação, né, de tempo, assim, uma variância lá de tantos anos, mas que os empregos base devem sumir até 2050, 40, 50. Aí é um pouco mais, os empregos um pouco mais criativos, né, um pouco mais de estudo e tal. E até 80, todos os empregos devem ser superados pela máquina, né? Então a máquina vai conseguir ser melhor em todos os campos, vamos dizer assim. Não, é possível, né? O problema é sentir, né, o bife aí que vai cortar ou não. É meio complicado. Bom, gente, vamos dar uma pausa rapidinho, então, para a gente entrar na atividade. Então, beber uma água no banheiro. E muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal aqui participar.